Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Nós vamos continuar aí nosso seminário. O assunto que nós temos tratado desde sexta-feira é fé e política. Nós tivemos aí com o Johnny um panorama histórico desde os filósofos clássicos, na construção do pensamento político, das ideologias políticas, mostrando como as ideologias, elas não são apenas fruto do nosso tempo, mas todas elas são fruto de uma construção que foi acontecendo ao longo da história, e todas elas culminaram nos nossos dias, e hoje elas estão pulverizadas em vários tipos de ideologia, não apenas as ideologias políticas, mas também, principalmente, no campo político. É esse o nosso campo hoje de discussão, o campo político, e ele mostrou para nós um pouco a respeito dos fundamentos dessas ideologias, e como muitas delas não apenas elas têm pontos contrários à fé cristã, mas que algumas delas, ou na verdade muitas delas, são na verdade ideologia anticristãs. É um tipo de ideologia que tem por desejo, tem por iniciativa a erradicação da moral cristã judaica e acabar com todo esse tipo de conceito histórico que foi construído ao longo da história também pela atuação da igreja na sociedade, para a formatação de uma nova igreja, de uma nova sociedade com novos valores morais, éticos, que tem mais a ver com as suas ideologias, na verdade, do que com a base da instrução cristã. Hoje, o nosso foco aqui é podermos tratar um pouco a respeito da parte da fé. E para isso, eu gostaria de iniciar com uma frase que eu já citei ontem, a frase do estadista holandês, pastor Abraham Kuyper. Ele foi um grande estadista, legislador holandês, pastor. Os seus escritos têm repercussão muito forte até hoje, tanto no campo político quanto também no campo teológico. E Kuyper, ele vai falar o seguinte: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Deus, o único soberano, não diga, isso é meu. Não existe nenhum centímetro quadrado em toda a extensão da existência humana que Deus não arrogue para si o direito de ser o detentor, de ser o provedor, de ser o cuidador, de ser Ele o Criador. Então, todas as esferas da vida humana, elas são regidas por Deus. Quando nós olhamos, irmãos, o texto das Escrituras, principalmente Romanos, capítulo 13, e 1 de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ver alguns posicionamentos bem claros dos apóstolos acerca de qual é a posição do Estado em toda essa criação de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, então nós entendemos não apenas que Deus criou todas as coisas existentes, visíveis, não apenas criou o ser humano, mas Ele criou também no ato de gerar, de construir todas essas coisas, Ele também criou estruturas invisíveis, estruturas que serviriam para nortear, conduzir, regular, formatar a vida do ser humano, tanto na sua individualidade quanto na sua sociedade, ou na sua reunião de comuns. Quando Deus, então, cria o ser humano, Ele não cria apenas a humanidade, Ele cria com isso Estado, Ele cria com isso família, Ele cria com isso arte, Ele cria com isso
trabalho, ele cria com isso escola. Essas são algumas das áreas, das estruturas que elas são criadas por Deus à medida que Deus cria também o ser humano. E nós entendemos que essas estruturas, elas são por ordem de Deus, criação de Deus, aonde Deus é o soberano, aonde Deus precisa ser reconhecido, aonde todas elas servem a um propósito de Deus, aonde todas elas estão subordinadas ao único soberano, ao único rei, ao único Deus, ao único todo-poderoso, que é o nosso Senhor. Assim nós vemos. Mas como é a estrutura no Brasil? Como é a estrutura política no Brasil? Como se configura a estrutura política no Brasil? Nós podemos dizer que o Brasil é uma república federativa presidencialista, formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, em que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. O Brasil é uma república porque o chefe de Estado é eleito pelo povo, por período de tempo determinado. É presidencialista porque o presidente da República é chefe de Estado e também chefe de governo. É federativa porque os estados têm autonomia política. A União está dividida em 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. São eles: o legislativo, que elabora as leis, o executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público, e o poder judiciário, que soluciona os conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos. O partido político é uma associação voluntária de pessoas que compartilham os mesmos ideais, interesses, objetivos e doutrinas políticas, que têm como objetivo influenciar e fazer parte do poder político. Então, essa é a estrutura do nosso país. Assim se organiza a nossa política, assim se organiza o nosso Estado, o nosso governo. Como é que a Bíblia percebe a ação do Estado ou entende a ação do Estado e dentro da criação? A Bíblia ela vai entender o Estado da seguinte maneira: o Estado ele está ao lado da igreja, família, artes e trabalho. Nós temos hoje no Brasil um Estado que ele é intervencionista, ou seja, ele intervém e ele dita alguns regulamentos e tem se tornado cada vez mais forte esse tipo de intervenção do Estado, até porque nós temos já, desde da nossa Constituinte, um ideal, um idealismo sendo formado na nossa nação, que tem uma vertente de esquerda, ou seja, tem uma vertente socialista, comunista, que, como nós vimos ontem pela exposição do Johnny, tem alguns mecanismos, tem algumas ferramentas, algumas estratégias para poder implantar a sua ideologia. Uma delas é justamente acabar com todos os outros poderes ou todas as outras esferas criacionais, entendendo que a igreja precisa ser destituída da sua autoridade, família precisa ser destituída da sua autoridade, artes, ela precisa ser usada pelo monopólio do Estado, como monopólio do Estado para a formação de uma nova identidade cultural, e trabalho precisa ser regulado pelo Estado, tanto a produção quanto a regulação das leis e das relações entre as partes que estão envolvidas no trabalho. Então, o Estado, ele, na nossa organização, ele não está ao lado das demais esferas, mas ele está acima das demais esferas. E passa, então, a ter ingerência em cada uma delas. Nas Escrituras, o Estado, ele é
mais uma das ordens criacionais e ele precisa estar ao lado de cada uma dessas esferas. Ou seja, nenhuma delas tem o direito de interferir umas nas outras, mas, ao mesmo tempo, elas trabalham juntas para que a ordem possa ser mantida, a vida possa ser mantida, mas nenhuma delas tem o direito de estar sobre as outras, ditando a regra para as outras. Por quê? Porque nós entendemos que nós não devemos ter um Estado soberano, um Estado que garante ao povo os seus direitos, o Estado que ele é o moderador único das relações e que assume com isso um perfil absolutista, um perfil ditatorial, porque nós temos por convicção que o único que é absoluto, o único que tem a característica de ser absoluto é o próprio Deus. E dele, somente dele, dimana todas as outras autoridades. Por isso que o texto de Romanos, capítulo 3, vai dizer que o Estado, que os governos, as autoridades, elas são instituídas por Deus. A autoridade, ela é dada por Deus. A soberania de alguém no exercício da sua função, ela é uma soberania que ela é subsidiada, que ela é dada pelo próprio Deus. Nós entendemos que ninguém tem autoridade por si. Nenhum ser humano tem direito de estar acima de outro ser humano, principalmente no exercício da sua função. Então, quando alguém recebe autoridade, nós entendemos que ela está recebendo autoridade não do Estado pelo Estado, mas que ela está recebendo autoridade porque Deus concedeu a ela essa autoridade. E essa autoridade, ela não está inserida ou impregnada no ser que a recebe, mas essa autoridade também, ela só funciona e só pode ser observada a partir do momento em que essa pessoa, que foi investida de autoridade, ela está no exercício da sua função. Então, o policial, ele é autoridade, não porque ele é um ser humano, mas porque a ele foi dada essa autoridade enquanto está no exercício do seu papel. Quando não está no exercício do seu papel, ele é como qualquer outro ser humano. Um pastor que esteja na parte da igreja, ele é investido de autoridade enquanto ele está no exercício das suas atribuições. Quando não, ele é apenas mais um dentre o povo. Um governador, da mesma maneira. Isso vai fazer com que as ordens sejam invertidas, porque nós temos uma visão de mundo hierarquizada. A nossa visão de mundo, ela é completamente diferente da visão de mundo anglo-saxã, onde principalmente a reforma aconteceu, onde os valores da reforma, eles estabeleceram uma ordem social diferente. A visão, ela não é hierarquizada. Nós temos essa visão de que algumas pessoas, por estarem em exercício de cargo político, elas estão naturalmente e essencialmente acima de nós. Quando, na verdade, o texto bíblico de Romanos, capítulo 13, vai dizer que esses governantes, essas autoridades, foram instituídas por Deus, e ele usa dois termos para caracterizar, isso você pode olhar na sua Bíblia, dois termos para caracterizar, vai falar que ele é servo, diácono e ministro de Deus para nós. O que é um diácono? Diácono, todos nós sabemos, é um servo. É o servo que está aqui na igreja servindo. Todo cristão precisa ser o servo. O primeiro servo da igreja precisa ser o próprio pastor. Logo, o pastor, ele não é uma autoridade enquanto ele não entender que o seu papel como autoridade não é estar sobre as pessoas, mas é estar abaixo das pessoas, servindo essas pessoas. Também o governo, as autoridades precisam ter essa mesma
identificação. Elas estão abaixo, servindo ao povo. E é ministro. Um ministro é aquele que foi investido de autoridade para servir. Também para servir. Então são dois termos irmãos usados para identificar o papel do governo, que é de servir ao povo. Logo, alguém que está hoje investido de autoridade política, quando ele decai da sua posição política, segundo as Escrituras, ele não deveria estar sendo rebaixado. Mas, na verdade, quando alguém decai da sua posição política, ele precisa ser percebido como alguém que está sendo promovido. Ele deixa de estar no cargo público para ser promovido a povo. Porque, na verdade, essa posição ela é ao contrário. Essa pirâmide é invertida. O povo ali é que está acima e o governo precisaria existir apenas para servir, assim como as demais esferas. Todas elas, nenhuma ganha a autoridade ou soberania ditada uma pela outra. A família não pode ser regulamentada pelo Estado, também não é regulamentada pela igreja. As artes também, da mesma forma. As artes, elas têm uma identidade per si, em si mesma. Ou seja, essa identidade das artes não pode ser ditada pelo governo, porque quando o Estado usa das artes, elas deixam de ser artes e se tornam meramente panfletagem. Panfletagem para fazer com que as suas ideologias, os seus objetivos sejam alcançados. Lei Rouanet, né? Então, Lei Rouanet mantém o cabresto nas pessoas e aí você vê, né, propagandas políticas, pessoas que estão envolvidas com as artes, agora simplesmente fazendo o quê? Mera panfletagem a respeito das autoridades políticas, né? Elas nem acreditam naquilo, mas estão fazendo panfletagem por causa do Estado ter interferido. Então essa é a visão que nós temos, bíblica reformada, ok? E qual é o papel do Estado nisso? Então, a autoridade do Estado, ela é serva, existe para servir os que fazem o bem e promover as boas virtudes. Esse é o papel do Estado. Você pode ver aí também no capítulo 13 de Romanos, que vai falar que ele é servo para enaltecer aqueles que praticam bem e punir os que praticam mal. Esse é o papel do Estado, né? Pedro vai falar a mesma coisa. A principal e mais básica ação do Estado é promover ao povo segurança. Trazer segurança ao povo, aqueles que praticam bem. E ao Estado é dado o direito do uso da força bruta para o estabelecimento da paz. Por isso o texto vai dizer, não é à toa que ela porta a espada. Espada não é para fazer carinho. Espada é para atribuir e aplicar a justiça. No Império Romano, no tempo de Paulo, a espada funcionava da seguinte maneira. Alguém era preso, ele não ficava na cadeia. A cadeia era apenas um lugar transitório. Ou ele era julgado, e então ele logo saía da cadeia e ganhava um indulto, ou então ele ia para fora, uma rua, como aconteceu com Paulo, e a espada descia sobre o pescoço dele, ou seja, praticando a justiça. Claro que o Estado, principalmente nos tempos de Paulo, imperialista como era, né, fazia o que fazia simplesmente para manter o status, a vontade e os objetivos daquele que era o chefe da nação ou do império, que era o imperador. Não tinha, de fato, uma justiça plena. Ou seja, a espada é para punir os facínoras. Essa é a intenção do texto. A legitimidade da autoridade, ela é dada por Deus. Então, a pessoa não tem autoridade por autoridade. Ou autoridade porque o Estado deu autoridade a ela. Ela tem autoridade porque foi dada por Deus. Lembra
por exemplo, de Jesus diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos vira para Jesus e fala assim, olha, você vai ficar calado aí, você não vai se defender? Você não está vendo que eu posso mandar te matar, ou eu posso te soltar? Você está diante da oportunidade aqui de viver ou morrer. Aí, qual é a palavra de Jesus para Pilatos? Nenhuma autoridade lhe seria dada se a mesma não viesse do alto. A autoridade vem do alto. É o homem que ia julgar, punir, condenar Jesus, mas a autoridade dele não era uma autoridade atribuída por poder de Estado apenas, mas por Deus. Por Deus. E essa autoridade, ela é legítima quando ela é dada por Deus. E é legítima não só quando ela é dada por Deus, mas é legítima quando ela está nas atribuições das suas funções. Então, entende-se que nenhuma autoridade deve ser seguida quando a ordem dela tenta extrapolar a ordem de Deus. Então, porque todas essas autoridades estão subordinadas à autoridade suprema, que é do nosso rei, que é do nosso Deus. Logo, os discípulos vão ser chamados, vão ser orientados pelas autoridades. Vocês não podem pregar a respeito do nome de Jesus, mas eles se levantam contra a autoridade e falam, olha, se cabe a nós obedecer a Deus e não aos homens. Por quê? Porque vocês estão ultrapassando, vocês estão saindo da esfera de autoridade de vocês. Quando um político ele está usando a máquina pública para impor uma ideologia, quando um político está usando os recursos públicos através da corrupção para enriquecimento ilícito, ele está saindo da autoridade ou da esfera de autoridade que lhe foi dada, e por isso ele precisa sim também responder pelos seus crimes e responder, se necessário, até mesmo sendo deposto do seu cargo, e se não deposto, e se deposto e ainda continuar fazendo isso, segundo a tradição reformada, isso podia chegar até mesmo àquilo que é conhecido como tiranicídio. Tá? Carlos III foi um dos homens, ou talvez o primeiro rei da Europa, que ele foi deposto do seu cargo, porque ele queria fazer um conchavo entre Inglaterra e França era inimiga histórica da Inglaterra, e fora isso, ele queria fazer com que a Inglaterra aceitasse novamente o catolicismo francês, e isso foi contado depois como um crime contra a pátria, e ele foi deposto do cargo, e quem tomou a frente de toda essa revolução foram os protestantes, foram os reformados, e eles depuseram esse rei, levaram ele à praça pública. Esse rei foi morto em praça pública, e depois dele ter sido morto em praça pública, conta-se a história que morreu como um homem, pedindo perdão a Deus pelos seus erros. Ok? Então nós temos aí, irmãos, alguns atos, tá, que demonstram a legitimidade de um cargo, ou seja, ninguém é autoridade em si mesmo. Todas as autoridades, elas são doadas por Deus e elas têm limites, ok? A legitimidade dos tributos também está subordinada à autoridade que está pintada por Paulo em Romanos 13. Ou seja, se a autoridade ela está exercendo o seu papel de garantir a segurança daquele que é bom, punir aquele que é mau, ou seja, ele está dando e trazendo essa segurança. Ele não está extrapolando a sua esfera de autoridade, mas está agindo legitimamente. Então, sim, os tributos cobrados, eles devem ser também feitos numa taxação moderada, óbvio, mas eles se tornam legítimos para poder manter e equipar
toda essa máquina que vai trazer a consolidação de uma sociedade mais justa, né? Então, Romanos vai dizer que é nesse contexto, e somente nesse contexto, que os tributos, eles sim têm, são subsidiados, né, pelo próprio Deus, como pagamento, para que nós possamos dar a manutenção a toda essa estrutura, mas a estrutura que está debaixo da autoridade de Deus, e não uma estrutura corrupta, não uma estrutura que vai trazer um desgaste entre a visão de Deus e alguma ideologia. Tá? A autoridade... Opa, volta. Tá. Deixa eu ver aqui. Ok. O Estado, ele serve também como interventor e mediador quando há conflitos entre as esferas, ficando ao lado do fraco contra o forte. Então, o Estado, segundo as Escrituras, ele tem essa responsabilidade de estar ao lado do fraco, como moderador. Quando as outras esferas elas se chocam, existe alguma necessidade de ter um moderador, de ter alguém que vai entrar apenas como mediador, o Estado faz esse papel. E ele faz esse papel para quê? Para garantir a justiça, para garantir que o forte não oprima o fraco, para garantir que o rico ele não se sobreponha ao pobre, para fazer com que haja essa igualdade entre as esferas e haja uma conversa sólida, madura entre cada uma delas, então a justiça possa ser feita. Então o Estado tem também essa responsabilidade de interventor e mediador. Esse homem aqui, escritor, David Koyzis, no seu livro Visões e Ilusões Políticas, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, a soberania derradeira, ou seja, a primeira soberania, antes de qualquer outra autoridade, ela pertence somente a Deus. Deus é rei, Deus é todo-poderoso, Deus é o único soberano, não existe nenhuma esfera que pode se sobrepor a outra, somente Deus está acima de todas as esferas. Toda a soberania terrena é subsidiária da soberania divina. Como nós falamos, toda autoridade é subsidiária da autoridade que Deus concede. Como, por exemplo, Jesus com Pôncio Pilatos, dizendo, olha, você é realmente alguém que tem autoridade porque essa autoridade veio do alto. Como, por exemplo, no Antigo Testamento era Deus que empossava os reis de Israel. Como no Antigo Testamento também o texto vai dizer que Deus é aquele que eleva os reis, que exalta os reis, e é Deus que abaixa reis, né? Ou seja, todo o papel de autoridade no plano político está subordinada à ação de Deus. Não há nenhum foco último, nem penúltimo da soberania desse mundo, da qual todas as demais soberanias sejam derivadas. Ou seja, nenhuma outra esfera, Estado, igreja, família, pode interferir na outra, pode sobrepor uma outra esfera. Elas precisam estar sempre uma do lado da outra. Todas elas têm valor per si, todas elas são instrumentos de Deus, todas elas são criação de Deus, cada um no seu quadrado, como diz o texto, né? Então, a visão reformada da sociedade, como é? A visão reformada da sociedade não se centraliza nem no indivíduo, nem na instituição, mas na visão da soberania das esferas, na qual muitas instituições e diferentes instituições funcionam debaixo do reinado de Deus. Deus é rei e todas as esferas, elas precisam ser vistas em total igualdade, trabalhando juntas para
que a sociedade funcione de maneira organizada, debaixo, claro, do reinado único e soberano e absoluto de Deus. Só Deus é o absoluto. Mas o que, de fato, acontece hoje no papel direita e esquerda? Tá? A direita, ela é centralizada no indivíduo. A esquerda é centralizada no Estado. Ou seja, o fim último da direita é o indivíduo. A satisfação do indivíduo. A realidade do indivíduo. A realidade da esquerda é preconizada no estabelecimento do Estado. O Estado é aquele que precisa ter força, é aquele que precisa estar acima de tudo, é aquele que precisa ser regulador de todas as esferas, ele precisa ter poder absoluto. Norberto Bobbio vai dizer o seguinte: a direita vive com as desigualdades, a esquerda elimina as desigualdades. Né? Essa aqui é uma definição muito comum que nós encontramos, principalmente por aqueles que são esquerdistas. Gostam de usar essa definição. Mas a grande pergunta não é essa, que a esquerda elimina as desigualdades. Né? Ou, será que a esquerda elimina as desigualdades? Não, a pergunta deveria ser, para a esquerda, quem é o ente que elimina as desigualdades? Quem é que vai eliminar as desigualdades? Na fé reformada, nós precisamos juntos, como membros do reino de Deus, trabalharmos para extirparmos a desigualdade. Não nós apenas como igreja, como união, mas nós, na nossa individualidade, precisamos trabalhar para isso, porque somos sal e luz. Para a esquerda, não, para a esquerda quem elimina as desigualdades é o Estado. O Estado vai eliminar as desigualdades, e para isso ele precisa ter total ingerência em todas as esferas. Ele precisa dominar a escola, ele precisa dominar a família, ele precisa dominar as artes. Por quê? Porque todo o pensamento que é contrário ao pensamento dele é um pensamento de ideologia que precisa ser eliminado, como nós vimos ontem aqui com o Johnny, e toda a ideologia precisa ser eliminada para que a visão de mundo dele se aplique. E contra isso, então, ele precisa se levantar contra todas essas esferas. E aí, óbvio, todas as vezes que você se posiciona contra um esquerdista, a primeira coisa que ele vai falar é fascista. Né? O xingamento é sempre esse, fascista. E nós ficamos o quê? Perplexos. Né? Nós ficamos perplexos porque, às vezes, nem sabemos, de fato, o que é o fascismo ou o que foi o fascismo, mas eles chamam de fascistas. Johnny até falou que essa é uma das estratégias, né, que eles usam. Chame o outro daquilo que você é, ou você precisa acusar, obrigado, essa é a palavra. Acusar o outro daquilo que você é. E assim você vai desconfigurando essa identidade que poderia ser uma identidade ruim para você. Olha só, Benito Mussolini, ele foi um líder político italiano que foi uma das peças-chave para o estabelecimento do fascismo, tá, na Itália. E aqui nós temos uma visão fascista bem clara. Tá? Essa frase é atribuída a Mussolini. Nós não sabemos se realmente essa frase é de Mussolini, mas é uma frase fascista. E o que ela fala? Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Aí você pergunta, fascista eu? Fascista eu porque eu quero simplesmente que haja diálogo entre as esferas? Fascista eu porque quero Deus como soberano e não o Estado como soberano? Fascista eu? Não, fascista não sou eu. Fascista é aquele que carrega a ideologia de que o Estado precisa estar acima de tudo e de todos. Logo, sim, a esquerda ela se configura muito fortemente como um movimento fascista nesse âmbito, nesse aspecto. Alguém, por favor, leia para mim Isaías 33, 22. Bem alto.
Você está vendo? Deus é o nosso juiz, é o nosso legislador, ele é o nosso rei. Ele é o poder judiciário, legislativo, executivo, certo? Só Deus tem as 3 atribuições. Só Deus carrega os 3 poderes em si mesmo. Todas as vezes que um ser humano ou uma entidade quer arrogar para si o direito de ter esses 3 poderes em si mesmo, ele vai ser, sim, se estabelecer como um ditador, como um facínora, como um Estado totalitário, e é justamente isso que nós estamos vendo implantados em muitos países. Nós vimos um projeto disso acontecendo no nosso país, ou ainda, né, acontecendo. Nós vemos muito disso acontecendo dentro da Venezuela. Pessoas que pegam esses 3 poderes e arrogam para si o direito de garantir em si mesmo o poder total. Esse é o totalitarismo, esse é um regime, vai se configurar em regime de exceção, ou talvez um autoritarismo, né, ou um fascismo, e todos esses regimes, eles vão se configurar contrários à visão bíblica, tá, de mundo. E a direita, né? O resultado, então, da aplicação da ideologia da esquerda, o que aconteceu quando a esquerda tentou ser esse nivelador, ou tentou ser aquele que vai tratar as desigualdades, vai nivelar as desigualdades. O que aconteceu quando a esquerda fez isso? O resultado da implementação da ideologia comunista, na tentativa de eliminar as desigualdades, foi 100 milhões de mortos, 120 milhões se contarmos com as barbáries do Partido Nacional Socialista Alemão, o nazismo. Mais de 100 milhões de mortos, na tentativa de quê? De se implantar uma ideologia. De se implantar uma ideologia. Perguntaram para um líder comunista, o Stalin, por que tantas mortes? Por que tudo isso? E a ideia dele foi clara. E nesse momento surgiu esse chavão. Você não pode fazer omeletes sem quebrar alguns ovos. Foi isso que ele falou. Né? Ou seja, se a implementação da visão ela é o nosso objetivo, aquilo que vai ser o efeito colateral no processo é apenas algo momentâneo que precisa ser descartado, porque a implementação do projeto é o nosso foco e vai servir para um bem maior. Então, esse é a ideologia, tá, da esquerda. Direita, no entanto, às vezes ela elimina Deus ou ela valoriza Deus. Mas, de fato, o centro dela é sempre o indivíduo. É sempre o indivíduo. Sempre vai ser o indivíduo. Tá? Qual é o pensamento evangélico disso que nós temos? Deus tem a ver, na história evangélica, Deus tem a ver com todas as esferas. Deus tem a ver com a igreja, perdão. E todas as demais esferas estão entregues ao diabo. Deus atua só na igreja. O resto lá fora está entregue ao diabo, à maldição. Né? Você vai em algumas igrejas, você entra lá e claramente fala, olha, o diabo está te esperando na porta, assim que você sair, tá? Ou seja, porque tudo que está do lado de fora é do diabo. Isso gerou problemas. O cristão, então, ele passa a se realizar dentro da igreja. E o seu chamado secular, ele é apenas um fardo. Um fardo pesado que precisa carregar. Quando nós não levamos em conta que a Bíblia, ela está cheia de questões que envolvem a vida do cotidiano como sendo um campo da atuação de Deus. Principalmente o campo político. Nós vemos nas Escrituras
Escrituras, histórias palacianas, campos de batalha, guerra civil, protestos sancionados pelo próprio Deus, nós vemos tributação excessiva sendo questionado. Tudo isso nós encontramos nas Escrituras, tudo isso tem a ver com política. E nós achamos que Deus se resume apenas à esfera da igreja. Não é. Qual é o pensamento reformado histórico sobre isso? Primeiro, é necessária uma distinção completa entre igreja e Estado. Toda autoridade procede de Deus. Ela procede de Deus. Então, se a igreja é instrumento de Deus, e o Estado, o governo, as autoridades também são servos de Deus, elas precisam atuar, cada uma na sua esfera. A igreja é a esfera do culto, é a esfera do amém, é a esfera da proclamação, é a esfera do anúncio da salvação em Cristo Jesus, é a esfera da ortodoxia. A política é a esfera da justiça social, é a esfera da atuação dentro da sociedade, sem olhar a classes, sem olhar religião, né? Essa é a atuação do Estado. Nós vemos isso de uma maneira muito forte, por exemplo, no livro de Esther. O livro de Esther, você tem uma história que passa quase 100% dentro de um palácio, com conversas políticas, discursos políticos. E você só encontra no livro de Esther o nome de Deus uma vez. Somente uma vez no livro de Esther. Mas no final, você percebe que Deus estava atuando o tempo inteiro por meio de Esther e de Mardoqueu, seu tio, para poder salvar vidas. E essas vidas não eram apenas vidas de judeus, daqueles que comungavam da mesma fé, mas a vida simplesmente pela vida, ok? Essa é a esfera do Estado. E claro, essas duas esferas, elas têm linguagens diferentes, tá? Elas têm linguagens diferentes. Cada uma precisa viver dentro da sua linguagem. A tradição reformada vai rejeitar todo o conceito de soberania do Estado, também vai rejeitar o conceito de soberania total do povo. Se o Estado não pode ter a soberania, a total anarquia e anulação do Estado também é rejeitada pela visão bíblica. Tá? O Senhor, portanto, é Rei dos reis, a Ele devemos ouvir acima de todos. Isso aqui é uma frase de João Calvino, tá? Ele diz: o Senhor, portanto, é o Rei dos reis, a Ele devemos ouvir acima de todos, tão logo abra sua boca. Depois, de forma secundária, devemos estar sujeitos aos homens, que têm preeminência sobre nós, mas somente sob a autoridade de Deus. Então, autoridades eclesiásticas, autoridades políticas, elas têm autoridade não per si, elas têm autoridade subsidiadas por Deus. Logo, elas precisam estar no exercício da sua função e logo, quando elas extrapolam a sua autoridade, ok? Elas também precisam ser julgadas e, se necessário, condenadas. Se as autoridades ordenarem algo que é contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-lo completamente, seja quem for o mandante. Seja um pastor, no seu exercício, quando ele fala alguma coisa que seja, que descumpra as Escrituras, ele não tem palavra por si mesmo, ele é apenas porta-voz das Escrituras, assim como o presidente, assim como um senador, assim como qualquer político, no exercício da sua função, não tem poder per si, ele serve a uma convenção, vamos colocar assim. 3. Deus delega tanto autoridades aos governantes quanto às pessoas, ou seja, o voto é a demanda de Deus para o povo. Isso Deus deu para você, você precisa fazer isso da melhor maneira possível. Se você não fizer isso de maneira coerente, você vai estar negando essa autoridade que Deus deu para você como povo. Como povo. Agora, o votado, ele também tem uma demanda que é dada por Deus, de cumprir o seu papel de forma justa, de forma harmônica, de forma que promova a justiça sempre.
Na esfera pública, nós agimos para o bem comum, como, por exemplo, Esther e Mardoqueu. Aqui, nós estamos agindo no ambiente da ortodoxia. Na esfera pública, nós agimos para o bem comum, para o bem das pessoas. A pessoa que está lá não está fazendo política para uma minoria, não está fazendo política para o povo evangélico. Ela faz política para todo mundo. Assim como Mardoqueu não fez política só para os judeus, não salvou só os judeus, ele salvou toda a nação. Tá? E se necessário, é feito até mesmo acordos com aqueles que, acordos momentâneos e necessários pontuais, com aqueles que pensam diferente para se atingir um objetivo comum. Isso se chama cobeligerância, tá? Dentro da ação política. E aí nós entramos então dentro de um perfil maior, que as Escrituras nos mostram que talvez o ideal de nação é realmente a república, tá? E o que é uma república, o que deveria ser a nossa república, bem rapidamente para acabar. Primeiro, haja ênfase nas funções. O que nós queremos? Que haja ênfase nas funções primordiais do Estado. Os governantes têm a obrigação de zelar pela segurança do povo e, assim, nós pagamos o imposto por causa disso, tá? A centralidade do contrato social, nós não anulamos a lei do Antigo Testamento por causa da graça, tá? Então a lei, ela tem o seu valor, ela norteia o nosso coração, ela norteia a nossa visão moral, ética. Assim também nós temos a nossa Constituição, que norteia o nosso governo. Logo, o nosso governo precisa estar debaixo da nossa Constituição. Então, nós temos que valorizar a centralidade desse contrato social, tá, dessa lei. Se o nosso governo age contrário a isso, nós precisamos denunciar. Limitação da extensão do poder do Estado, pois, com base nas Escrituras, entende-se que o governo não tem autoridade para estabelecer impostos exorbitantes, redistribuir propriedades ou renda, ou confiscar depósitos bancários, nem intervir nas demais esferas. Então, também nós precisamos dar oportunidades iguais para todos, para que todos possam ascender socialmente. Essa é a frase. Tá? Ou seja, a função do Estado não é eliminar as diferenças sociais por meio da força e da imposição. Tá? A responsabilidade do Estado é dar oportunidades iguais a todos para que todos possam ascender socialmente. Esse é o papel do Estado. Associações e organizações e associações voluntárias, nós precisamos incentivar que promovam a justiça em todos os aspectos da vida, especialmente aos marginalizados e oprimidos. Nós precisamos incentivar, principalmente dentro da igreja, que pessoas comecem a se levantar e fazer o seu papel social. Não esperando que o Estado faça isso, ao mesmo tempo não esperando que a igreja faça isso. A igreja, que eu falo como convenção. Às vezes as pessoas acham que a responsabilidade de fazer o bem é da igreja como corpo aqui. Não, é nosso, como indivíduos. Nós precisamos nos mobilizar. Pessoas precisam colocar no coração o desejo de fazer a diferença na sociedade. E aí sim, nós vamos plantar escolas, nós vamos plantar orfanatos, nós vamos iniciar asilos, nós vamos fazer o que for necessário para apoiar a sociedade, mas como uma instituição e uma associação voluntária, para não dar autoridade demais ao governo e não desconfigurar o papel da igreja, que é o papel do anúncio, da proclamação do reino de Deus e da salvação. Promover o que chamamos de ética protestante do trabalho, honestidade, pontualidade, diligência, obediência, ou seja, obediência ao não furtarás, não cobiçarás, reconhecendo que a ênfase produtiva do trabalho origina-se na Bíblia e da reforma. Trabalho não é consequência do pecado, trabalho é um ambiente digno, tá? Onde o nome de Deus é glorificado. Alternância, por último, alternância do poder civil, o qual impede que um partido perpetue no poder, assim
como a defesa do pluralismo político e partidário. Nós precisamos fomentar que realmente existam mais partidos para que não haja esse radicalismo, porque isso impede o radicalismo de ambos os lados, porque o que nós tivemos no Brasil aqui até hoje, dois estudiosos do Rio Grande do Sul estão defendendo essa tese no doutorado, tá? Nós temos um tipo de Estado cartel, onde PMDB, PSDB e PT assumiram o poder, tá? Desde a nossa Constituinte, e os três, eles são esse cartel, tendo a base como o PMDB, e o PSDB e o PT, simplesmente nessa alternância, mas os dois têm a mesma visão. Sempre a mesma visão. Então nós vemos aí sempre a estratégia lá das tesouras que o Johnny ele nos mostrou ontem, né, atuando. E a luta pela garantia das liberdades individuais por meio de regras de conduta que resultem em liberdade de culto, expressão, associação e imprensa. Isso seria a nossa república, a visão bíblica a respeito de fé, o Estado, cada esfera guardando pelo seu poder, e que Deus nos abençoe para que nós consigamos viver essa realidade no nosso país, a partir da nossa atuação como indivíduos e do exercício correto, honesto e competente do nosso voto. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.